Cerca de 7 trabalhadores morrem por dia em acidentes de trabalho no Brasil. Ao mês, seria o equivalente aproximado à queda de um avião de grande porte lotado. Isso sem falar dos acidentes que geram invalidez permanente e da exposição diária de milhares de trabalhadores a produtos químicos e outras situações que prejudicam a saúde, na cidade e no campo. Dados divulgados pelos Ministérios do Trabalho e da Previdência Social, responsáveis pelos registros das ocorrências notificadas, mostram que esses péssimos números estão diminuindo, mas ainda há muito por fazer. Debater iniciativas para a formulação e execução de programas e ações voltados à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho é promover cidadania por um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute formas de reduzir riscos e danos no ambiente de trabalho. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Andréia de Conto Garbim, que é chefe de divisão de saúde do trabalhador e do meio ambiente da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Ela também coordena o CEREST aqui da cidade, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Gilberto Almazan, que é presidente do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisa de Saúde e dos Ambientes de Trabalho, o DIESAT. Theo de Oliveira, coordenador do Departamento de Saúde do Trabalhador, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e Adriano de Oliveira Torres, que é vice-presidente da CIPA da Metalúrgica Federal Mogul. Sejam muito bem-vindos. No final do ano passado, o decreto 7.602, elaborado por uma comissão tripartite, governo federal, entidades de trabalhadores e de empresários, instituiu a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. O documento propõe a articulação das ações governamentais entre os setores trabalho, previdência social, saúde e meio ambiente. Na opinião de vocês, quais as principais contribuições que essa nova política pode trazer para tirar o Brasil da incômoda posição de um dos líderes mundiais em acidentes de trabalho? Eu vou ser cavalheiro e vou começar pelas damas à mesa. Andréia, você conhece esse decreto? Ele aponta avanços, ele nos ajuda em termos de prevenção e de combate aos acidentes de trabalho, portanto, em termos de fomento à segurança no trabalho? O decreto é fruto de anos de luta em torno da garantia de melhores condições de saúde. De luta de trabalhadores, de agências formadoras, universidades. Setores como a saúde, trabalho, a previdência e o meio ambiente, né? Vários atores sociais envolvidos nessa discussão. Então, sem dúvida, nesse momento é importante que nós tenhamos um decreto que trate das questões de saúde e segurança no trabalho. Nós temos várias normas que orientam as ações e também as ações dos órgãos públicos, como a saúde, que eu aqui estou representando, e nós temos várias normas que são obrigações para que as empresas cumpram as medidas de proteção aos trabalhadores. Então, nós temos um esforço coletivo para que essa condição apresentada, né, no início da reportagem seja revertida no sentido da diminuição do número de acidentes, no sentido da diminuição de sequelas, incapacidades no mundo do trabalho. No entanto, nós temos uma realidade bastante presente e nós nos deparamos cotidianamente no atendimento à saúde, quando o setor público atende um trabalhador com problemas relacionados, né, alguma situação de prejuízo à sua condição de saúde, fruto de uma condição de falta de segurança e de preservação da sua garantia de saúde e vida no trabalho. Ok. Doutor Theo, está ao lado da Andréia, então já entra na conversa, nos diz, é uma conquista importante esse decreto e mais, em relação à situação atual da segurança do trabalho, como você a vê? Bom, eu acho que é uma conquista importante, mas não é suficiente, né?
nós, antes ainda do primeiro mandato do presidente Lula, eu tive a oportunidade de escrever alguma coisa que eu pensava a respeito disso, né? E a gente já apontava naquela época uma luta que não é ideia minha, mas era uma luta de todo mundo que militou na área de saúde do trabalhador, que era a unificação da questão da saúde do trabalhador numa secretaria de governo. Né? Uma secretaria especial. Uma secretaria especial, num primeiro momento, que congregasse, por exemplo, o Departamento de Saúde e Segurança do Ministério do Trabalho, né, que é a Delegacia Regional do Trabalho, antiga, agora a Auditoria Fiscal do Trabalho, o SUS, que era quem, no final das contas... SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que no final das contas ia acabar abraçando essa secretaria nova, né? Porque não tem como a saúde do trabalhador ficar subordinada à Previdência Social. A Previdência Social é um órgão segurador. Ou seja, deveria ser uma secretaria especial, uma secretaria do Ministério da Saúde, portanto, dentro do Sistema Único de Saúde. No início teria que ser especial, porque ia congregar vários ministérios, trabalhadores de sob vários a coordenação ministérios. do Ministério da Saúde. E futuramente, depois, encampado todos esses trabalhadores pelo Ministério da Saúde. Então, além disso, né, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério da Justiça, um Conselho Nacional de Saúde, né? E também... um Conselho próprio Nacional de Saúde do Trabalhador. Exatamente. O Conselho Nacional de Saúde existe. Do trabalhador. Tá. Né? E também a Delegacia Regional do Trabalho, eu já falei. Então, seriam esses órgãos. E no final... E o decreto não faz isso. Né? Exatamente, não faz isso. Agora, tem uma outra coisa que também faz com que esse decreto não seja suficiente ainda, né? Mas a gente espera avançar isso numa reforma sindical. Se você não garantir, né, que haja um processo de legitimação da representação dos trabalhadores no local de trabalho, através das CIPAs, mas não com as barreiras da autonomia que a CIPA tem, por lei, né? Com mais liberdade de atuação na área específica de saúde e segurança no trabalho. Por quê? Porque eu não acredito, né, que a burocracia insulada, ou seja, o poder do técnico fechado nos seus escritórios, né, seja suficiente para resolver o problema da saúde e segurança. O saber e a opinião daquele que realmente faz o trabalho e que sabe o que é trabalhar, que conhece a atividade, ele é fundamental na contribuição para que qualquer programa dê certo em saúde e segurança no trabalho. Ok, Adriano, já que ele falou aqui nesse olhar do trabalhador e tal, você na qualidade, inclusive de cipeiro, né? Alguém ligado, vice-presidente da CIPA, de uma grande metalúrgica, queria que você trouxesse o seu depoimento desse lugar, né? De quem está olhando a partir do chão da fábrica. Exatamente. Sobre a questão da segurança no trabalho. Então, é que nem o Theo falou, né? Não adianta a gente ter leis, né, e para fazer valer isso, se você não tiver um trabalho atuante no chão de fábrica, isso não vai levar a nada, porque assim, a gente encontra muitas dificuldades no chão de fábrica, né? Quando a gente chega num setor que você observa as condições de trabalho precárias, né? Postos de trabalho impossíveis das pessoas trabalharem. E você vai falar isso para a diretoria da empresa, chegar nas pessoas para poder estar atuando ali para melhorar as condições, aí você começa a enxergar as dificuldades do dia a dia. Então a gente tem que ser muito persistente. Começa a perceber as dificuldades no sentido de você sente resistências ou falta de compreensão, enfim, das chefias, do próprio empregador em relação a compreender as necessidades de segurança de determinados postos de trabalho, é isso? Exatamente. Começa na chefia, né? Que você visualiza o problema, você chega na chefia para tentar colocar da forma exata para trabalhar, o chefe já coloca o obstáculo. Aí a gente vai até a gerência da empresa, a diretoria, explica que tem esse problema no setor e eles alegam que não, que dá para trabalhar. Então fica difícil, sabe, no dia a dia. Esse trabalho nosso é uma luta muito difícil. E, nesse sentido, o isolamento
que o Dr. Theo chamou aqui de insulamento, né, do técnico dentro do seu gabinete para pensar a questão da segurança do trabalho, seria um problema. Quer dizer, o técnico teria que estar ombro a ombro com o trabalhador no chão da fábrica, o técnico, os profissionais, para poder compreender e estabelecer parcerias e compreender de fato essa questão, né? Mas antes de ir adiante nisso, deixa eu botar o Gilberto na conversa, senão o Gilberto não fala nesse bloco. Gilberto, muito obrigado pela presença. Queria que você falasse um pouco, desde do departamento que você dirige, né, de pesquisa, enfim, intersindical, sobre essa questão de segurança no trabalho, de saúde e segurança no trabalho, meio ambiente, que você trouxesse a tua posição sobre a questão tanto do decreto quanto desse ambiente de saúde no trabalho, que já andou um pouquinho o debate, né, uma cultura de saúde no trabalho que temos. Primeiro, o DIESAT é um departamento intersindical que agrega todas as centrais sindicais e vários sindicatos filiados, mesmo os que não são filiados a nenhuma central. Então a gente tem lá pelo menos 100 sindicatos filiados de várias centrais, né? Agora a presidência está com a Força Sindical, no qual o meu sindicato e ano passada foi o pessoal da CUT que estava presidindo o DIESAT. Então a gente faz esse rodízio. Né? Quanto a esse decreto, é um avanço tremendo. Em 92, o DIESAT entregou um documento no Ministério da Saúde, mesmo documento na saúde, no trabalho e na previdência, pedindo a integração dos trabalhos nesses ministérios. E a gente tem problemas sérios de integração desses ministérios, né? Hoje o Ministério do Trabalho está sucateado, saíram vários auditores fiscais, não repuseram. Hoje a gente tem menos fiscais do que na década de 90 e cresceu muito o número de indústrias, né? Cresceu o emprego formal, então não se dá conta hoje de fiscalização. O Ministério da Saúde acho que é o que mais avançou nesse período, criou a partir de 88 o controle social, foi criada as RENASTES, né? A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Trabalhadores, onde foram criados esses centros de referência de saúde do trabalhador, os CERESTES, mas ainda tem uma dificuldade enorme de fazer diagnóstico, né? As pessoas, para marcar um exame, tem essa dificuldade ainda enorme, e a Previdência Social tem problema seríssimo. Acho que é o maior gargalo, a maior dificuldade que a gente tem hoje é com a Previdência Social. Inclusive, a gente criou, todo o movimento sindical brasileiro criou uma campanha para a humanização das perícias médicas do INSS. Queria deixar já contigo. Então, essa é uma campanha para dizer que a gente precisa humanizar a perícia médica, né? Então, acho que o doutor que atende os trabalhadores, o doutor Theo atende os trabalhadores, o próprio Cipeira, a companheira Andréia que atende, sabe dessas dificuldades. Hoje a gente tem, toda empresa é obrigada a ter um médico do trabalho, né, em função da legislação. Se tem o médico assistente, que é aquele que ou é do SUS, né, do serviço, ou do próprio sindicato, então o trabalhador tem esse atendimento, às vezes o convênio médico, e a gente tem o perito da Previdência. Então são 3 médicos que normalmente atendem o trabalhador. E às vezes a gente tem 3 decisões diferentes, né? Então o médico da empresa manda a pessoa voltar ao trabalho, o médico assistente diz que não, tem que ficar afastado, e o médico da perícia às vezes dá uma outra decisão, né? E o trabalhador fica sendo jogado por um lado e para o outro. Ou seja, precisaria de uma maior vasocomunicação, sinergia entre esses níveis. Doutor Theo ia entrar na conversa, eu dei a palavra aqui ao Gilberto, queria dá-la a vocês, só lembrar que nós temos, estão me avisando aqui, 3 minutos nesse bloco, então mas isso sejamos é fantástico, porque o que ele falou demonstra claramente que não existe ciência neutra, quer dizer, embora seja uma atividade científica, atividade médica, uma atividade técnica, né? Eu gosto mais de técnica até, mas ela obedece interesses, quer dizer, o médico da empresa, ele é a favor que o trabalhador volte ao trabalho, porque o interesse da empresa é que o trabalhador volte ao trabalho, né? O perito do INSS, não é que ele, às vezes eu fico pensando, não é que ele não é nenhum monstro que, sabe, que foi criado dentro de uma jaula para rosnar para todos os pacientes, não é nada disso. Foi treinado para fazer. Mas ele obedece às metas de concessão de benefício da Previdência Social, ele tem que responder, quer dizer, ele está lá para negar benefício.
Ele trabalha para a seguradora. Né? Então, a gente tem que ver o INSS hoje não como uma instituição que faz assistência social, não, ela faz seguridade social e ela tem que dar lucro. Né? Então, dentro dessa lógica, né, existe um jogo de interesses. Né? Agora, eu só queria complementar uma coisa que ele falou que é importante. Não existe lei... Que o Adriano falou. O Adriano, porque não existe lei que se auto-aplique. Se você não tiver controle social, a lei não pega. E dentro da fábrica, o controle social é feito pelos trabalhadores. A sociedade que está fora não tem nem vontade e nem capacidade. Nem informação, né? nem conhecimento. Para interferir nos ambientes de trabalho, que além de tudo é um ambiente privado. Mesmo nas empresas públicas, o ambiente de trabalho é um ambiente privado. Restrito, então, o acesso é restrito. O controle social tem que ser feito pelos trabalhadores. Eles precisam ter liberdade e autonomia para fazer esse controle social, para exercer esse controle. Ótimo. Eu vou agora para um primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta com o debate. Você viu que está esquentando, não sai daí.